Muito bem, bom dia. Você já deu bom dia para quem está do lado, assim, bem bonito, sorridente? Quer aproveitar para dar um sorriso mais para a pessoa que está do teu lado? Quem sabe um carinho, um aconchego a mais? A gente acorda assim, às vezes meio sério, né? Mas é muito bom a gente poder sentir o calor da pessoa que está do nosso lado. É muito bom sentir o carinho. E se você está com a esposa do lado, esse é um privilégio. Aproveita e dá um beijo. Escovou os dentes, né? Então tá bom. Pessoal, nós estamos no nosso quinto dia dos 10. Já estamos aí na metade dessa jornada, que vai encerrar no sábado, dia 3. E se prepare, porque sábado nós vamos ter aqui no horário do culto esse momento. E você vai ser desafiado a também encerrar esses 10 dias de oração com 10 horas de jejum. Então, vá se preparando e faça planos para no sábado você jejuar. Você ter um dia assim, no topo da comunhão, tá bom? Nós viemos falando sobre alguns assuntos aqui durante esses 5 dias. No primeiro dia a gente falou um pouquinho sobre a bênção da família. O pastor Paulo esteve aqui com a gente. No segundo dia a gente falou sobre a questão do perdão, que é um assunto também tão importante. O pastor Vitor esteve conosco. No terceiro dia a gente falou sobre a vitória sobre a tentação, que foi no sábado. O pastor Denilson fez esse momento. Ontem o pastor Davi falou aqui sobre a questão da intimidade com Deus. A maior esperança, ou melhor, a maior necessidade que nós temos. E hoje a apostila ela vai trazer para a gente o tema de consolo e esperança em Deus. É um assunto que não tem como a gente fugir. Nós vivemos em dias muito difíceis e a questão da esperança, do consolo, a gente fala tanto de esperança, talvez seja a palavra que a igreja adventista mais usa, porque é uma das coisas que mais faltam hoje também nesse mundo, né? Quantos traumas, quantos problemas a gente enfrenta ao longo da nossa vida e quantas feridas a gente carrega no nosso coração. Quantas lutas nós enfrentamos. Esses dias eu recebi uma pessoa aqui na igreja, ali na sala da irmã Rita, a gente esteve conversando. Ela não é adventista, ela encontrou a igreja através de um amigo homossexual que deu abrigo para ela na casa dela. Uma pessoa que, durante todo o tempo que a gente conversou, ali uns 40, 50 minutos, ela chorava. Foi me contando a vida dela, todos os traumas, as coisas ruins que ela passou. E ela dizia o seguinte: olha, quando eu era pequena, eu tinha meus 9 anos de idade, morava lá na cidade de Telêmaco Borba. Eu tinha um pai que abusava de mim quando eu era criança. E a minha mãe nunca me protegeu. Sempre que eu tentava contar, minha mãe dizia, não pode, não é possível. Depois ela casou com 13 anos de idade, teve um filho já com 13 anos, uma filha. E o marido dela batia nela. Depois ela teve uma outra filhinha com 15 anos. E não aguentando mais aquela vida, apanhando do esposo, ela resolveu fugir da cidade dela, veio aqui para Curitiba. E aqui ela ficou algum tempo procurando um lugar com as 2 crianças pequenas, mas ela mergulhou numa depressão profunda. A mãe também não queria saber dela, não dava nenhum tipo de apoio. Começou a ter aquela depressão profunda a ponto de tentar suicídio algumas vezes. Ela se cortava, ela disse que era a única maneira que ela tinha para aliviar o sofrimento dela, até que as filhas, a filha já com cerca de 10 anos, ela tomou a iniciativa de internar a mãe num lugar onde ela pudesse se tratar. Viu a amiga dela dentro dessa clínica aqui em Curitiba se enforcar na frente dela. E quando saiu desse lugar, depois de 1 ano, já não tinha mais as filhas foram tomadas dela e ela acabou ficando na rua. E um amigo que ela encontrou numa esquina, né, homossexual, atendeu e recebeu ela. Foi nesse processo que eles conheceram a igreja, vieram e começaram a conhecer Jesus. Então eu fico pensando assim, que história. Uma história assim que é digamos que um cúmulo, né, de tanta tragédia. Mas eu pergunto, todos nós não temos nossos traumas também, que nós carregamos na nossa vida? Todos nós não temos as nossas angústias também, problemas dentro de casa, com a nossa família, internos no nosso coração? Todos nós temos. Vivemos num mundo muito mau,
muito complicado. E o quinto dia de oração é justamente sobre isso, a questão do consolo e da esperança. Eu queria ler com vocês o Salmo, um salmo que para mim é muito bonito, que fala sobre esse consolo e esperança, que é o Salmo 40. Abra sua Bíblia. Salmo 40. Salmo 40. Esse é um salmo de Davi. Davi foi rei de Israel. Ele era um homem, assim, muito vitorioso em tudo que ele fez, mas também carregava os seus traumas. Inclusive, o filho dele, né, Absalão, dentro de casa, tentou passar a perna no pai, tomar o reino, tentou matar o pai, inclusive. E esse salmo aqui é um dos salmos que Davi compôs no meio dessa tragédia, no meio dessa angústia. E ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Eu gosto muito desse salmo. E Davi fala aqui de transformação. Ele diz o seguinte: eu estava lá num poço de perdição. Imagina aí uma areia movediça, né, um charco. E você está ali naquele charco e você tenta sair. Você tenta, assim, com as suas forças. E qual que é o resultado? Quando a gente está num ambiente assim, a gente se esforça um monte para sair. Geralmente, a gente afunda ainda mais. Não é assim? Num charco, num banhado. Para você sair de um lugar assim, você precisa de uma mão que vá lá e puxe você, né? Então, mais ou menos assim a gente se sente quando está passando por uma angústia, quando a gente está enfrentando algum trauma, quando a gente está dentro da nossa casa, tendo alguma situação difícil. A gente procura soluções, conselhos, enfim, livros. A gente procura saber o que fazer para solucionar aquele problema. De todas as formas. Toma algumas decisões, às vezes precipitadas. E o engraçado é que quando a gente tenta com a nossa força, com a nossa sabedoria, inteligência, o resultado sempre é esse. A gente sempre afunda um pouco mais. Sempre fica mais afundado naquela lama. E aí Davi diz assim: eu clamei por ajuda. Eu pedi ajuda. E Deus se inclinou. Então aqui você para pensar. Deus, o dono do universo, o rei do universo, que está acima de tudo, que cuida de tudo, são 7 bilhões de habitantes. Ele para o que ele está fazendo, não importa quão importante seja, e ele diz: opa, o meu filho está me chamando. O meu filho está me chamando. E ele se inclina. O que você quer? E ele ajuda a gente. Davi vai dizer assim: ele me tirou do poço de lama e me colocou sobre uma rocha firme. Sobre uma rocha firme. Uma rocha firme. Que rocha é essa? Essa rocha é Jesus. É Cristo. Jesus falou, né? Eu sou a rocha. Eu sou a pedra angular. E lá no Sermão da Montanha, ele terminou o Sermão da Montanha dizendo o seguinte: que uma pessoa tola construiu a casa sobre a areia. E outra pessoa inteligente, sábia, construiu a casa sobre a rocha. A chuva veio, a tempestade veio, e a pessoa que construiu a casa sobre a areia, a casa desabou. E a pessoa que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade mais terrível e ela permaneceu firme. É sobre essa rocha que Deus quer colocar a nossa vida. E essa rocha é Jesus. É compreender quem é Jesus, é compreender quem nós somos, aonde nós estamos, por quanto tempo nós estaremos aqui, para onde nós estamos indo. Essas coisas que a gente chama de evangelho, a boa notícia. Estamos num mundo mau, terrível, complicado, que é assim mesmo as coisas, porque é um mundo em rebeldia, que se afastou de Deus e está indo para a perdição. Esse é o mundo que a gente vive. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos passar pelos sofrimentos, pelas angústias, porque tem o pecado dentro do nosso coração, tem o pecado do nosso lado, por onde a gente anda, no ar ele está. Então aqui, nesse mundo, sofrimento, mas aí a gente entende, olha para a cruz,
sabemos de onde viemos, fomos criados por Deus, estamos numa roubada que é esse mundo, mas Jesus nos resgatou na cruz e Ele tem uma promessa para nós, que é a promessa de que um dia Ele vai voltar. E de fato todas essas coisas vão acabar. Então a gente pode passar por algumas lutas, mas o nosso coração sempre vai estar seguro, entende? A tempestade, sabe, o vento forte, mas a gente está seguro. É como se a gente lesse um livro e soubesse o final dele. Eu gosto da história de um rapaz que estava lendo um livro de conto policial, tinha bandido no livro, e o bandido se dava muito bem. Nas primeiras páginas, sempre que ele cometia alguma coisa ruim, ele se dava bem, se safava da polícia, de ser pego. E aquele rapaz, lendo o livro, disse, mas que coisa, eu não estou gostando desse livro, o bandido só se dá bem. Aí ele resolveu pular para o final do livro, leu lá a conclusão. E na conclusão ele viu que o bandido tinha sido preso, recebido o que merecia. Aí ele disse, agora entendi, vou voltar a ler o livro. Aí ele continuava lendo o livro. E ele lia o livro e dava risada. Toda vez que o bandido se dava bem, ele falava assim, se ele soubesse o que eu sei. Se ele soubesse o que eu sei. Ele sabia que no final das contas aquele bandido ia ser pego. Então a gente que está sobre a rocha, a gente mais ou menos passa pelas situações assim, né? Se ele soubesse o que eu sei. Ele já é um inimigo derrotado. A Bíblia diz, né? Que ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. A gente já sabe o final da história. Então a gente pode ficar firme nessa rocha que é Jesus, que dá sustentação para nós. Mas o nosso guia, né, dos 10 dias de oração, ele vai dar um desafio a mais para nós, que conhecemos isso, que sabemos disso. Às vezes a gente vacila um pouco, né, nessa questão, mas a gente pode ter certeza, pode confiar. O nosso guia vai dizer o seguinte, vocês também foram chamados para serem esperança e consolo para as pessoas que sofrem. A tua família, ela foi chamada por Deus, escolhida por Deus, você foi preparado por Deus para ser bênção nesse mundo, para você levar consolo. Pensa quanta gente sofrendo tem e você pode levar essa esperança, pode levar esse consolo. Então, aqui existem vários textos, se você quiser abrir a sua apostila, se você tem no celular, enfim, em versão eletrônica, primeira coisa que o texto vem falando para nós aqui, primeiro ícone, é que o que esse mundo nos oferece, certo? Ele vai falar aqui de choro. Esse mundo só sabe oferecer choro para nós. E aí ele vai dizer o seguinte, devemos encontrar nosso consolo em Jesus Cristo, precioso Salvador. Ele sempre se comoveu pelas aflições humanas. Apegue-se à fonte de suas forças, Jesus. Ele vai desafiar a gente, então, a demonstrar simpatia com as pessoas. Simpatia e uma coisa mais profunda ainda que a gente pode chamar de empatia. A gente encontra pessoas todos os dias. E às vezes a gente passa assim e zero empatia e simpatia. Mas a Bíblia diz o seguinte, o irmão White diz o seguinte, olha, você pode ser uma bênção. Você pode olhar para aquelas pessoas de maneira diferente e dar um tempinho para conversar com elas, para dar o consolo para elas. Aí ela vai falar de algumas classes de pessoas que sofrem. As viúvas, ele vai comentar aqui. E diz o seguinte, pouco tempo têm elas para educar os filhos e instruir. Pouca oportunidade de os rodear de influência que ilumine a vida deles. Elas necessitam de ânimo, simpatia e auxílio positivo. Você conhece alguma viúva? Depois ele fala dos idosos, né? Também os idosos necessitam de auxiliador e influência das famílias. Na casa de irmãos e irmãs em Cristo, é mais fácil haver para eles como que uma compensação de perda de seu próprio lar. Muitos ficam solitários e recebendo atenção, recebendo carinho, eles se sentem recompensados, né, por ter perdido já a sua família. Muitos já são abandonados, né? Fazei-os sentir, um pouquinho mais abaixo, que o seu auxílio é apreciado, que ainda há alguma coisa para fazer e servir. Geralmente a gente descarta, mas ele diz, olha, leva aqui os idosos como gente produtiva. Os menos favorecidos, gente que é pobre, ela vai dizer aqui que Deus deu dons para nós e deu condições que a gente pode repartir um pouquinho com as pessoas que têm menos condições, os menos favorecidos, casais sem filhos. Ela dá um conselho que você que é um casal sem filho, ajude aqueles que têm filhos, para que
você alivia a carga desse outro e você também sabe o que é ter ali um filho, vai te ajudar também. Aqueles que perderam filhos, ela vai falar dessa classe, gente que vive enlutada. Essa talvez seja uma das dores mais terríveis, a perda de um filho. Lá no finalzinho diz assim: o Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos vão ser retirados antes do tempo de angústia. Veremos de novo nossos filhos. Vamos nos encontrar com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Coloque sua confiança no Senhor e não tema. Olha que promessa linda, né? Ela diz: alguns Deus vai permitir que sejam recolhidos antes do tempo da angústia. Mas a gente vai ver eles de novo. E ela vai fechar dizendo, então: no Senhor nunca estamos sozinhos. O Senhor promete ser um pai para os órfãos. Se você entregar seu coração a Ele, Ele lhe dará poder para se tornarem filhos e filhas de Deus. E por fim, no finalzinho, ele fala o seguinte: nossa bendita esperança. A coisa que vai realmente resolver todos os problemas. A nossa vitória final está no quê? Alegro-me por saber que Jesus, nosso Salvador, virá em breve. Agora, no último tópico, o doador de vida vem para quebrar as cadeias da sepultura. Esse é o último inimigo a ser vencido. Ele trará para fora os cativos e proclamará: eu sou a ressurreição e a vida. Quando eles acordarem, todo o sofrimento terá passado. As portas da cidade de Deus se revolvem sobre os seus gonzos. E os resgatados de Deus entram no meio dos querubins e serafins. Cristo lhes dará as boas-vindas e põe sua bênção sobre eles. A grande esperança, ou quando se vai resolver todos os problemas, é quando Jesus voltar. Essa é a nossa grande esperança, né? Tá ali nossa representação aqui da volta de Jesus, quando o dia Jesus rasgar as nuvens dos céus e voltar a essa terra. Quando ele dá aquela ordem, né, para que as sepulturas sejam rompidas, e a gente vai ver então o lugar de tristeza, da maior tristeza virá o lugar de maior alegria. Enfim, Deus é a nossa rocha e Ele nos oferece consolo. Ao você conhecer essa rocha, você também pode levar consolo para as outras pessoas. Você pode demonstrar empatia com as diferentes classes de pessoas que sofrem. E lembrar delas, não apenas fazendo algo por elas, mas falando de Jesus. Porque essa é a grande esperança, a volta do nosso Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude sempre a encontrar refúgio, segurança nos momentos de angústia nele. E a ser bênção para consolar o coração e não apenas com palavras, mas com atos na vida daquelas pessoas que sofrem. Amém? Eu não sei como é que está teu coração hoje, quais são as angústias que você passa, mas uma das melhores maneiras da gente encontrar esperança é a gente orando. E nós temos feito aqui os 7 minutos de oração, e eu queria desafiar vocês agora a ficarem de joelhos para nós orarmos. Eu vou aqui lembrando os passos, vocês lembram? São 7 passos. Eu vou comentar um pouquinho o passo, e você vai ter 1 minutinho para você fazer desenvolver isso, e nós vamos então até o 7º passo, que é o silêncio. Vamos nos ajoelhar, quem puder. Agora você vai dedicar 1 minuto para louvar a Deus, para falar para Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, tudo aquilo que você vê em Deus, os atributos dEle, louve a Ele. Agora você vai agradecer a Deus por tudo que Ele faz por você, por alguma coisa boa que aconteceu ontem, essa semana, alguma notícia. Agradeça a Deus.
Agora você vai colocar para Deus os teus pedidos de perdão. Peça perdão a Deus por erros cometidos, falhas cometidas e até coisas que talvez você não lembre. Peça para Deus te ajudar a lembrar. Peça perdão por elas também. Agora que você reconheceu a Deus seus pecados, peça orientação pelas suas decisões, pelo dia que você tem hoje de trabalho, pela sua vida financeira, por coisas que você precisa decidir. Agora é o momento de interceder. Você vai orar por pessoas, por nomes de pessoas que vêm à sua mente, que fazem parte da sua vida, e você pode apresentar os pedidos por essa pessoa, essas pessoas. Agora você vai orar por você. Peça a Deus tudo aquilo que você necessita. Coloque para Ele os teus sentimentos, os teus sonhos e coloque nas mãos dele. Agora você já está pronto para ouvir Deus falando contigo. Peça para Ele falar contigo e fique em silêncio. Pare de pensar, pare de pedir, pare de falar e só ouça de alguma forma Deus falar contigo.
Amém. Pode sentar. A gente vai fazer a oração final, mas eu quero terminar lembrando da moça, a primeira que eu contei a história dela no comecinho. Ela, um dia, estava andando assim numa praça e ela chegou num banco muito triste. Ela estava pensando em tirar a vida dela naquele dia. O problema estava muito grande. E ela sentou num banco de uma praça e ela viu ali um caco de vidro, um pedaço cortante de vidro. E parece que era tudo que ela precisava, porque ela gostava de se cortar, era o jeito de aliviar o sofrimento dela. E ela disse, olha, parece que foi o demônio que colocou esse negócio aqui, mas se está aqui é para mim me cortar. E ela pegou aquele caco de vidro e quando ela foi começar a se cortar, chorando, muito triste, ela levantou os olhos e na frente dela tinha uma criancinha de 6 anos de idade. Surgiu não sei de onde. Aquela criança olhou para ela assim com todo carinho e disse, tia, o que você está fazendo com esse caco de vidro na mão? Por que você está com esse caco de vidro na mão? Ela olhou assim, soltou o caco de vidro. A criança olhou para ela, não chora, tia, secou as lágrimas dela. Passou a mão assim. Eu vim aqui para dizer que Deus ama a senhora. E Deus tem um plano para a tua vida. Ela disse que aquilo ali foi tão forte que ela saiu dali, sabe, revigorada. Quando a gente clama por socorro, Deus, Ele envia. As situações que você enfrenta, eu não sei quais são, mas você pode clamar por Ele, que Ele vai enviar socorro para você. E peça para que Ele te use também para ser a solução para outras pessoas, para ser bênção para outras pessoas que sofrem. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, onde a gente pôde falar aqui um pouquinho sobre o tema de hoje, sobre a esperança, o consolo para as angústias. E nós queremos não apenas pedir que o Senhor elimine as nossas angústias ou conforte o nosso coração. Não conheço, Senhor Deus, a vida aqui dessas pessoas, mas sei que todas nós temos traumas e sofrimentos. Mas eu quero também pedir que o Senhor nos use hoje, coloque alguém na nossa vida, para a gente dedicar um pouquinho de tempo para essa pessoa. Quem sabe alguém no trabalho, quem sabe alguém no ônibus, quem sabe alguém no ponto do ônibus, quem sabe alguém quando a gente for almoçar, um vizinho, um amigo, um parente, quem sabe até dentro da nossa casa. Que a gente hoje dedique um tempo e que a gente ouça o Senhor falando, olha, eu quero você consolando essa pessoa, sendo esperança para essa pessoa. Nos ajude a ser, Pai, essa bênção para a vida de alguém no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.